pessoa só envia na plataforma ou Não. todos os integrantes do grupo precisam? Todos. Cada um envia na sua plataforma. Como Tá se fosse certo. um trabalho individual. Tá certo, obrigada. Tá? Vamos começar. Bom, hoje nós temos como tema o rechazo del tratamento. Empezar a grabar la clase. Continuamos con la unidad número 4. Y ahí vamos a abordar hoy el rechazo del tratamiento, que es uno de los derechos del paciente también. Bueno. Ok. Bom, pessoal, eu tinha enviado um material para os delegados, não sei se todos têm, material de, deixa eu ver quantas páginas, são 14 páginas. Vocês receberam? Sim, professor. Beleza, então vamos começar. La clase pasada nosotros habíamos abordado trasplante de órganos. Hoy vamos a hablar de rechazo del tratamiento por parte del paciente. El rechazo del tratamiento es un derecho del paciente. Ahora, lo que nosotros tenemos que abordar desde la bioética es el aspecto ético y moral de ese rechazo. Bueno. Cuando sucede el rechazo de un tratamiento, nosotros podemos mirar de esta forma. Cuando un tratamiento específico no produce un efecto en beneficio del paciente, entonces en ese caso podría haber un rechazo por parte del tratamiento. Entonces, hay muchos tratamientos que no son previsibles, por ejemplo, entonces podría ocurrir. Pero también puede ocurrir de la siguiente manera, en que el paciente puede recibir un tratamiento que puede producir efectos, ¿sí? Pero que puede producir efectos positivos, pero que sin embargo el paciente también rechaza. Entonces se puede dar de esas dos formas. Ahora, ¿cómo podemos nosotros evaluar cuándo recibir o rechazar un tratamiento? ¿De qué manera podemos evaluar eso? Bueno, y eso es lo que le toca hoy a la bioética, es analizar cómo nosotros podemos evaluar cuándo recibir y cuándo es justificable éticamente rechazar esos tratamientos. Bueno, el rechazo del tratamiento es una de las posibles decisiones que tiene el paciente, o en todo caso el representante del paciente, de tomar, de seguir con el tratamiento, de poder aceptar una medicación o inclusive poder aceptar un cierto tipo de estudio. Antes de empezar, quisiera que ustedes vean esta parte de la... Aquí. Quisiera que miren un poquitito una parte de la serie Doctor House, donde se puede observar el dilema que existe entre el rechazo de un tratamiento y la autonomía del paciente. Hasta dónde el médico tiene que avanzar cuando el paciente ya no quiere seguir con el tratamiento. Y hasta qué punto el médico puede dañar la autonomía del paciente. Entonces veamos esta escena de Doctor House,
porque esto muestra muy claramente lo que vamos a estar estudiando hoy. ¿Qué pasó? No lo sé. Debió caerse de la cama. La cánula nasal tenía una vuelta en el cuello. Estaba asfixiando. Es lo que está haciendo. No quiero vivir con una máquina sin fuerza para limpiarme el trasero. ¿Por qué limpiarse el trasero teniendo a alguien que lo haga por usted? Desperdicia su tiempo. Debe haber otros pacientes a los que ayude, en verdad. No, los servicios funcionan sobre la base del primero que llega, el primero que se atiende. No consentiré más exámenes. No permitiré que nadie intente tocarme. Si lo hacen, presentaré cargos por agresión. Está bien, ya lo escucharon. Quiere que todos se vayan. ¿Por qué no te vas tú primero? Dije fuera. Usted vino a mí, no yo a usted. Creí que tendría las agallas para hacer lo que debía hacerse si llegábamos a eso. No estamos ni cerca de eso. Es hora de examinar sus pulmones. Respire. Tendrá que exhalar alguna vez. Ya basta. Me está haciendo daño. ¿Y ustedes a mí? Bueno, no quiere ayudarnos, no lo ayudaremos. Sus pulmones se llenarán lentamente de fluidos. Jadeará para atrapar cada aliento, pero no podrá. Cada respiración será petrificante. Va a ser lento, muy doloroso, una tortura. No se elige cómo nacer, y en la muerte es igual. ¿Y si pudiera? ¿Qué tal si hacemos un trato? Deme otro día. Si no descubro qué tiene exactamente para entonces, lo ayudaré a morir. 24 horas. ¿Qué pasa? Eso no lo matará. Bien. É um trecho da série Dr. House que mostra um pouco essa questão da autonomia do paciente de querer rejeitar o tratamento e também a ação do médico de querer fazer o bem, né? E aí, às vezes, ocorre o dilema e muitas vezes há choque entre o próprio princípio. Bueno, ¿cómo nosotros entonces podemos evaluar cuándo recibir o cuándo rechazar un tratamiento? Bueno, en primer lugar, lo que nosotros tenemos que corregir un poco es el concepto del rechazo del tratamiento. Es lo que en realidad se dice o dice, por ejemplo, algunos autores, es que no es rechazar un tratamiento, sino es de una u otra forma estar denegando el consentimiento para recibir una determinada terapia. Eso es lo que realmente se busca y no el rechazo del tratamiento. Porque muchas veces cuando hablamos de rechazo del tratamiento tiene un sentido un poco negativo. Pero eso nosotros traemos desde la moral médica antigua, que vamos a ver también por qué esa expresión. Bueno, entonces, no solamente el tratamiento es lo que se rechaza, sino muchas veces procedimientos diagnósticos. Muchas veces también se puede rechazar ciertas intervenciones. Entonces, no solamente el tratamiento en sí. Ahora, a lo que nosotros nos importa en esta materia es buscar el fundamento ético del rechazo al tratamiento. Entonces, ¿dónde se sustenta esa autonomía del paciente de no querer seguir con el tratamiento? Eso es lo más importante, eso es lo que nosotros tenemos que identificar. ¿Okay? Bueno. Entonces, el principio que acá se va a utilizar es el principio de la proporcionalidad. Esto es muy importante porque inclusive puede salir en el examen. ¿Cuál es el principio ético para evaluar cuándo recibir un tratamiento o cuándo rechazar un tratamiento?
Entonces, el principio ético es de la proporcionalidad. Este principio de la proporcionalidad lo que va a causar es como un cálculo que se puede aplicar en cualquier situación ética donde el beneficio sea mayor del maleficio que hay en esse dilema. Ou seja, se a rejeição do tratamento ele realmente vai trazer um maior benefício ao paciente, tá? Ou essa rejeição do tratamento realmente vai causar maior dano do que bem ao paciente. Então, isso é o princípio de proporcionalidade. Muitas vezes, deixar de fazer um tratamento é, inclusive, beneficioso para o paciente. Muitas vezes, o paciente que tem um câncer terminal, fazer procedimentos dolorosos, inclusive, não faz bem ao paciente. Então, muitas vezes, há que deixar de fazer para fazer um bem. E isso é o que, en el principio ético de la proporcionalidad, se trata de calcular que el beneficio siempre sea mayor. Tá? Então, esse é o princípio que nós vamos ter como condição para avaliar se essa rejeição do tratamento é eticamente justificável ou não. Claro que o paciente ele tem o direito de rejeitar, de não querer nenhum tipo de tratamento. Mas o que a gente pode fazer? O que o médico pode fazer é avaliar eticamente para dizer, bom, eticamente a sua decisão é correta, eticamente não é correta. Bueno, entonces, es interesante, a partir de este principio de la proporcionalidad, ir analizando algunos aspectos históricos del rechazo del tratamiento. Y en primer lugar, y acá sí vamos a empezar a usar el material que yo les había enviado, vamos a tener que mirar un poquitito bien hacia atrás, en el comienzo de la medicina, principalmente con Hipócrates, el rechazo del tratamiento dentro de la moral médica clásica era mal visto. O sea, cuando el paciente rechaza el tratamiento, se tenía la certeza de que el paciente tenía alguna confusión, que el paciente no comprendía, que el paciente era inmaduro o realmente el paciente era incapaz y por eso no podía y no está en condiciones de poder rechazar el tratamiento. Entonces, solamente el médico tiene la posibilidad de poder dejar de hacer o de seguir un tratamiento o de seguir con el tratamiento posible. Entonces, acá no existía autonomía del paciente. Então, dentro dessa moral, dessa visão da moral médica clássica, rejeição do tratamento é algo negativo, tá? Porque é o médico quem conhece. E se o paciente ele rejeita o tratamento, é porque ele é incapaz, ele não tem a maturidade para isso. Entonces, eso en primer lugar. Este modelo que vimos anteriormente se va a sustentar en el modelo paternalista. E o modelo paternalista, como a gente já tinha analisado nas aulas anteriores, esse modelo paternalista, ele obriga o médico a realizar, ele obriga o médico a não aceitar a visão do paciente. Por quê? Porque o médico é quem sabe o que é bom para o paciente. Então, a opinião aqui do paciente não importa tanto. Então, o modelo paternalista é isso. Bueno. La única, ¿cómo se puede decir? Lo que nosotros podemos observar acá que dentro de la práctica quirúrgica, dentro de esa moral clásica médica, la práctica quirúrgica es lo que se ha tenido en cuenta el consentimiento del paciente, es lo único. Tá? Fora da cirurgia, qualquer outro tipo de tratamento, não existia o consentimento do paciente.
Mas por que só a prática quirúrgica? Entonces, hay varias razones que explican por qué solamente la práctica quirúrgica es lo que se tenía en cuenta en el consentimiento del paciente. Bueno, en primer lugar es que sin la colaboración activa del paciente era muy difícil realizar cualquier tipo de intervención quirúrgica, principalmente en una época donde no existían anestesias. Então, você precisava da colaboração do paciente para realizar qualquer tipo de cirurgia. Tá? Então, era isso. Era realizar com a colaboração do paciente, ou então não existia a possibilidade. Bueno, otro era que las intervenciones quirúrgicas, generalmente como era sin anestesia, los resultados eran inciertos porque no había tanto avance tampoco dentro de la medicina. Entonces se entendía que un paciente podría aceptar o no la práctica quirúrgica. Y por último, desde el punto de vista del derecho penal, siempre hablando acá de la moral clásica médica, el consentimiento del paciente se ha contemplado como uno de los elementos que podría dar legitimidad a esa actividad quirúrgica y también evitar que el cirujano sea acusado del delito de lesiones. Então, a questão da prática da cirurgia, ela já foi abordada já na antiguidade no direito penal. Então, é uma forma também de que o médico evite ser processado por algum crime de lesão corporal. Entonces hay tres razones que justifica que el único que se tiene en cuenta el consentimiento del paciente es la práctica quirúrgica. También se habla acá de la atención médica de los pacientes incurables. Y esto, por ejemplo, es algo que nosotros tenemos que analizar desde el comienzo. Entonces, generalmente lo que se dice con relación a este tema es que la no prolongación artificial de la vida de los pacientes que no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir, de los pacientes incurables, se incorporó dentro de la moral cristiana, porque eso partió de Hipócrates, se incorporó dentro de la moral cristiana, y a partir de ahí pertenece también a la tradición de la moral médica. Entonces, en estas situaciones de cuando hay un paciente incurable, cuando no hay tratamiento para ese tipo de pacientes, no se puede hablar propiamente de un rechazo del tratamiento. Entonces, el argumento principal que se utiliza para decir que no es un rechazo del tratamiento era que la aplicación de los tratamientos era una cuestión que, como no era seguro, como no había posibilidad de curar, entonces entraba dentro de lo que eran llamados los pacientes incurables. Y como eran incurables, no había posibilidad. Entonces, no realizar ningún tipo de tratamiento, inclusive cuando el paciente no quiere seguir el tratamiento, no se puede hablar rechazo del tratamiento ahí porque realmente no hay alternativa. Entonces, esa es la fundamentación. Como no existe alternativa, porque realmente no existe posibilidade de cura, então não pode se falar aí de uma rejeição do tratamento. Porque rejeição do tratamento é quando existe a possibilidade de tratar. Mas quando o paciente é um paciente incurável, tem uma doença que vai levar à morte ao paciente, então realmente não se pode falar de rejeição do tratamento. Hoy en día, por ejemplo, sobre este tema, hoy en día se habla de tratamientos paliativos, que vamos a abordar en otras clases. La otra cuestión que tenemos que analizar acá es el principio de autonomía y el rechazo del tratamento. Até que ponto vai a autonomia do paciente? E até que ponto é justificável essa rejeição do tratamento? Então, acá é donde vai entrar a reflexão ética para tratar de
de hacer ese análisis realmente del conflicto que surge entre la libertad del paciente y el derecho a la vida. Porque esse é o debate que muitas vezes acontece, né? O paciente, ele tem direito, ele tem liberdade, mas, por outro lado, também existe aí o valor da vida que tem que ser mantida. Boa. Bora cá. ¿Cuál es la argumentación ética que más se utiliza en contra del rechazo del tratamiento? Bueno, la argumentación que se utiliza es esta, que no se puede utilizar la libertad al extremo de amenazar el valor de la vida. ¿Okay? Ese es el argumento principal dentro desse contexto da moral clássica médica, né? Da antiguidade até toda a Idade Média, até mais ou menos final do século XVI. Então, a argumentação para estar en contra del rechazo del tratamiento es que no se puede utilizar la libertad amenazando el valor de la vida, porque la vida se suponía que era superior a cualquier tipo de cosa. Ahora, si no hay vida, no puede haber libertad. Eso es el argumento que se tenía en cuenta. Bueno, ¿cuál es la salida que hoy más se tiene en cuenta? Que ninguno de los valores es un absoluto, ni el valor de la libertad del paciente, ni el valor de la vida. ¿Ok? Entonces, eso es importante tener en cuenta. Hoje em dia, nem esse valor da liberdade do paciente, da autonomia do paciente é absoluto. Nem o valor da vida, assim como vida, é absoluto. Por quê? Porque você pode manter a pessoa com vida, utilizando drogas, utilizando tecnologia, mas você está mantendo uma pessoa com vida, por exemplo, que está sofrendo muito, tá? Mas isso é vida? Então, são questões que a gente tem que analisar. Então, qual é o valor absoluto que, hoje em dia, na bioética, que o médico tem que respeitar é a dignidade humana, e não o valor à vida. É a dignidade humana. Porque muitas vezes você pode ter vida, mas você pode estar vivendo sem dignidade. Então, esse é, hoje em dia, lo que se habla dentro de la moral médica. O valor absoluto é a dignidade humana. Por isso que, acho que na aula passada a gente falou sobre dignidade, né? Quando a gente abordou aí a questão do que é uma pessoa, o que é a dignidade, etc. Não é só vida, não é só viver. Tem que ter dignidade. Qualidade de vida, né? Que a pessoa possa se realizar como pessoa, etc. Boa. Hasta acá se va entendiendo, gente, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones y las consecuencias del rechazo del tratamento? Todo esse conteúdo que eu estou passando aqui está nesse material que eu enviei para vocês. Né? Vocês vão fazer um pequeno trabalho agora, depois, sobre isso, aqui na aula. Eu vou indicar. Pero primero vamos a ver cuáles son las condiciones y las consecuencias del rechazo del tratamiento. Para que la decisión de un paciente de rechazar un tratamiento pueda ser aceptable éticamente, para que você possa justificar eticamente essa rejeição, tem que haver algumas condições, alguns requisitos. Tá? Quais são essas condições? Em primeiro lugar, o médico ele tem que ter a certeza absoluta, tá? De que o paciente ele realmente tem uma convicção razoável de querer rejeitar o tratamento, okay? De que realmente aquela decisão seja de uma maneira voluntária, livre, tá? E consciente, sem manipulação por parte de outras pessoas, por exemplo. Bom, esse é o primeiro requisito. O médico ele tem que saber, ele tem que perceber que existe uma convicção por parte do paciente. A outra condição é
fornecer informação detalhada sobre as consequências dessa decisão, de uma maneira clara e reiterativa. Se for preciso repetir 3 vezes, o médico ele tem que repetir 3 vezes. Quais são as consequências que pode causar essa rejeição do tratamento? La tercera condición es evaluar explícitamente su capacidad de obrar para tomar una decisión. E se for preciso também avaliar, dependendo do caso, ter uma avaliação psicológica também, se a pessoa está realmente em condições de poder tomar uma decisão. Bueno, entonces, si se cumple adecuadamente estas condiciones, y si el paciente decide realmente rechazar el tratamiento, entonces no hay razones éticas para oponerse a ese rechazo. ¿Ok? Entonces son 3 condiciones. El respeto a la decisión del paciente exige, ¿qué es lo que exige por parte del médico? O que o médico não deve fazer quando existe essa decisão do paciente? Não adotar atitudes de caráter punitivo a seu paciente. También se habla de que el alta médica voluntaria ha sido un proceso que se utilizó muchas veces en la historia, el alta médica. Y también que se podría hablar de que éticamente es inaceptable que el médico abandone al paciente una vez que rechaza el tratamiento. Esse abandono absoluto não é ético por parte do médico. Então, sempre tem que existir a possibilidade de um acercamento de parte do médico para saber como está o paciente. Bueno, até aqui a gente viu a parte histórica. Agora, existem cenários diferentes para a rejeição do tratamento. Cenários diferentes e existem também situações especiais. Tá? Então, essa rejeição do tratamento que a gente viu agora, na moral clássica médica, desde Hipócrates até mais ou menos o final do século XVI, isso vai mudar praticamente com o avanço da ciência, com o avanço da tecnologia, com o avanço dos novos descobrimentos. Então, hoje nós temos cenários diferentes para tratar essa rejeição do tratamento. Hoje em dia, quando a gente fala de eutanásia, quando a gente fala de suicídio assistido, quando a gente fala, por exemplo, de limitação de esforço terapêutico, então são cenários diferentes onde a gente aborda de uma maneira diferente essa questão. Mas também existem aquelas situações especiais onde essa rejeição do tratamento, da autonomia prospectiva, ou seja, a gente não sabe realmente se essa rejeição vai causar algum dano para o futuro, ou se o tratamento não está dando certo, ou possa dar certo para o futuro. As questões que envolvem menores de idade, os perigos para a saúde pública, transfusões sanguíneas. Aí no Brasil, por exemplo, existe aí praticamente um dilema entre certas religiões que proíbem transfusões sanguíneas e também a greve de fome, que também é uma situação especial. Ok, então nós necessitamos ter um panorama de estas cuestiones. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Este va a ser un trabajo que vamos a hacer ahora en este momento. Este trabajo está... Primero tienen que leer el material que está en la página 7, a partir da página 7, está essas questões, onde eu quero que vocês leiam e depois comentem aqui, a gente vai fazer um comentário sobre essas questões. Como nós temos que fazer a leitura dessas questões em aula, então vamos aproveitar esse tema que dá para fazer essa leitura, né? E depois a gente vai compartilhar aqui. Alguma pergunta?
Alguma pergunta, pessoal, sobre... Isso aqui é para fazer agora, tá? Deu para entender? Eu acho que todos têm o material, né? A partir da página 7. A partir da página 7 está o material. Tá, então eu quero que vocês leiam. Eu não sei se dá para pausar a gravação. Só no tereré. Muito bem. E vocês tomam tereré aí na cidade de vocês? Tereré é bom, né? Erva mate. Bom. Então, pessoal, vocês puderam fazer a leitura. Quais são esses cenários diferentes da rejeição do tratamento? Por exemplo, o 2.1, ele fala da eutanásia versus a rejeição do tratamento. Então, existem muitas... Opa, com limão é bom. Eu tomo com limão e gengibre. O gengibre também é bom para a saúde. Gostoso. Limão. E esse argumento, pessoal, que eles falam, a rejeição do tratamento é como se fosse uma eutanásia. Ele explica nesse material, explica muito bem, que realmente não vem a ser uma eutanásia. Mas por quê? O importante é saber o argumento por quê. Porque são questões que podem aparecer na prova. E pareceriam que podem ser respostas muito subjetivas, mas, no entanto, não são subjetivas. Então, por isso que eu quero saber por que não seria uma eutanásia, essa rejeição do tratamento. Alguém poderia comentar aí por quê? Ele diz no material. Profesor, Sí. Por lo que leí acá, la eutanasia sería acá subrayé, la eutanasia sería la producción de la muerte segura, directa, inmediata y liberada, pero es la Sí. intervención del profesional y no por la enfermedad subyacente. O sea, entonces la eutanasia sería por parte del profesional hacer Sí. la acción, mientras que el suicidio asistido sería más la acción directa de la enfermedad y no del profesional. Sería la elección del paciente en morir por la enfermedad y no por una intervención del profesional. Claro. Ah. La suspensión del tratamiento puede llevar a la muerte, ¿tá? Pero el paciente que rechaza el tratamiento no está buscando la muerte. Entonces, por eso es justamente como vos dijiste, no se puede hablar de una eutanasia, porque la eutanasia es una acción provocada de una forma deliberada, o sea, se busca la muerte de la persona, aliviando el dolor porque realmente ya no hay más condiciones de que las personas puedan vivir con una calidad de vida porque hay un sufrimiento, pero se busca la muerte en el caso de la eutanasia. Y el rechazo del tratamiento, uno no busca la muerte. A veces uno con el rechazo piensa de que inclusive es mejor, porque evalúa y considera que es mejor rechazar el tratamiento por sus valores, por sus creencias, ¿sí? Exactamente, como finalidad. Entonces, esa es el argumento, ¿verdad?, de que no podemos decir que el rechazo del tratamiento es una eutanasia. Essa parte aí, ele explica muito bem o que as formas da eutanásia e o que deve ser considerada para a realização da eutanásia. Então, acho que vai servir também para o trabalho de vocês aí, né? Porque para que seja eutanásia tem que ser pedida pelo paciente, tem que ter um contexto de sofrimento que ele fala, né? Y tiene que ser realizado por profesionales sanitarios que conocen al paciente. Entonces, y cuando se habla del suicidio,
y el rechazo del tratamiento como si fuera un suicidio. Suicidio también se busca la muerte del paciente. El paciente también busca la muerte, ¿no? Sí. Pero de una manera distinta. Distinta. La persona comete un suicidio cuando se autoelimina. Pero también puede haber un suicidio asistido. Suicidio asistido se dice cuando hay la participación de un médico otorgando sus conocimientos para poder realizar de una manera menos dolorosa el suicidio. Entonces, ahí se habla de suicidio asistido. Exactamente. Muchas veces el rechazo del tratamiento es una aceptación también de la muerte, ¿verdad? Existem vários casos, por exemplo, onde as pessoas que têm um câncer terminal não querem mais seguir nenhum tipo de tratamento, rejeitam o tratamento, tá? Mas não é um suicídio, e nem é eutanásia. O que eles querem aí, dependendo muito do caso, é tentar levar a vida de uma maneira um pouco mais humana, né? Aceitando essa condição inevitável do que vai acontecer, mas não é realmente suicídio. Porque a pessoa que tem um câncer terminal, que rejeita o tratamento, não quer morrer, né? Ela quer continuar vivendo. Então, por isso que não tem nenhum sentido a gente falar que rejeição do tratamento é como se fosse um suicídio. Bueno, después está el argumento también de la limitación de los esfuerzos terapéuticos. Este es interesante porque acá ya no habla tanto del paciente, sino habla más del médico. Então, o médico, por exemplo, ele acha que o paciente, ele faz toda a avaliação clínica e aí ele chega na conclusão de que não adianta aplicar nem tratar esse paciente porque já não tem nenhuma condição de tratar, né? Então, nesse caso, por exemplo, se habla de se continuar tratando de uma forma como se hace, se estaria falando de uma distanásia, ¿verdad? Então, entra acá el criterio del médico. O sea, no aplicar el tratamiento o retirar el tratamiento que se está realizando. Pero eso se hace a partir de una valoración clínica. Entonces ahí surge el dilema, si realmente, ¿cuál es la valoración ética? Es difícil a gente avaliar moralmente, eticamente essa situação, né? Porque pode ser que o paciente, ele queira seguir com o tratamento, mas a avaliação médica diz que não, né? Suspender como recusar-se a aplicar tratamento por ineficiência. Claro, exatamente, Ricardo. Justamente o que está dizendo aqui, ele pode suspender o tratamento pela ineficiência do tratamento. Tá? Então, quando a gente fala de distanásia é algo que vocês vão abordar aí no trabalho de vocês. Quando a gente fala de distanásia, estamos falando nesse contexto. Porque se não tem nenhuma condição, se o tratamento, a aplicação desse tratamento não vai ter nenhuma consequência positiva, então aí se habla de uma obstinação terapêutica, e é o mesmo que a distanásia. Tá? Claro, do ponto de vista econômico, política, é um desperdício de recursos, claro. Aí a abordagem seria mais política. Exatamente. Muito bem. Mas eu acho que, nesses casos, por exemplo, o Hospital de Câncer de Barretos, por exemplo, eles trabalham muito bem, né, nessa área. Eles têm excelentes profissionais que acompanham os pacientes, os familiares, para que eles possam aceitar essa condição, no caso que o paciente não tenha mais a possibilidade de seguir. Eu inclusive, tenho uma tia que ela faleceu de câncer, ela foi tratada no Hospital de Barretos, mas a atenção foi excelente. Ela justamente teve esse caso, ela
não continuou porque não tinha mais o que fazer com ela. Ela realmente é uma situação extrema. E aí os médicos conversaram com ela, com os parentes, né? E ela veio para casa esperar. Né? Mas cada viagem que ela fazia para Barretos era realmente um sofrimento, mas um sofrimento assim, tendo uma esperança, né? Então, existe essa limitação do esforço terapêutico, mas muitas vezes não há rechazo do tratamento. Então, aí a gente fala mais da parte do médico. E nas situações especiais, o que vocês puderam perceber aí? Ele fala, por exemplo, a rejeição do tratamento, a autonomia prospectiva, representação e substituição. Nesse caso, o material, por exemplo, ele é claro. O paciente ele tem direito à rejeição, mas também pode haver uma autonomia prospectiva. No caso, deveria existir um documento, né, que autorize o médico ou a instituição prosseguir com o tratamento caso o paciente venha a estar inconsciente, por exemplo, um tratamento prospectivo. Depois se habla também da representação, que tem que ser uma pessoa capaz, que pueda representar, tem que ser um representante legal, depende muito da legislação. Aqui tem que fazer por uma escritura pública a representação de uma pessoa. No caso que não exista aí um parente próximo. Bueno, no caso de menores de idade é um pouco mais complicado. O que vocês puderam perceber aí, pessoal? Menor de idade. O que se avalia aí do ponto de vista ético? Nos padres, é claro, o que se avalia do ponto de vista ético é a capacidade do menor, e nem tanto a idade. A idade interessa mais para a justiça, né? A justiça é do ponto de vista jurídico, mas para a ética, geralmente é a capacidade, né? É a capacidade. Doctor, profesor, pero debemos aceptar la autonomía del menor. Todavía, como dijo, tenemos que evaluar la capacidad, pero ¿cómo evaluar la capacidad de un niño o de un adolescente? Porque es distinto de una calidad de una persona adulta. Claro. La autonomía es limitada en ese sentido. Del adolescente, del niño, tiene que haber un acompañamiento psicológico del niño, ¿verdad? Pero del adolescente al menos siempre es limitado. En todos estos, cuando trata menores de edad, el recurso auxiliar siempre va a ser la psicología, ¿no? Porque la psicología tiene las herramientas, o no tiene, no sabemos, ¿verdad? Si existe alguna herramienta objetiva para poder evaluar realmente la capacidad de los adolescentes y de los niños. ¿No? Pero en todo caso lo que se trata es cuando se trata de niños, siempre uno tiene que mirar hacia el futuro, ¿verdad? Y hacer todo lo posible para el bienestar actual e futuro del menor. Eu acho que no Brasil o Estatuto da Criança ele tem um valor constitucional como aqui no Paraguai. Não tenho certeza, mas aqui no Paraguai os direitos da criança ele é um direito humano, mas ele tem um valor constitucional. Isso significa que ele está por cima de qualquer tipo de outra lei, por exemplo. Como seria, por exemplo, a objeção de consciência do médico ou a autonomia dos padres, muitas vezes. Tá? Sim. Em caso de menor de idade, realmente não dá para avaliar somente do ponto de vista ético. É impossível. A gente precisa da psicologia e também precisa do direito. O que a lei diz, né, sobre isso? Bueno, acá lo que dice es lo siguiente que me parece interesante. Hoy en día no se discute ni éticamente ni jurídicamente
que los padres puedan imponer sus valores religiosos a sus hijos hasta el punto de que esos valores de los padres pongan en peligro su vida por negarse a recibir un tratamiento claramente efectivo, transfusión de sangre, cirugías, etc. Entonces, en esos casos, dependiendo de la legislación, se va a tener que imponer el tratamiento al niño. Aqui no Paraguai, pelo menos, é assim. Eu não sei, assim, no Brasil, se realmente o Estatuto da Criança tem esse valor. Por exemplo, o filho de testemunho de Jeová, ele chega no hospital, precisa de transfusão. Como é menor de idade, então, como ele tem o direito à vida e o direito à atenção, então ele tem prioridade sobre o que os pais possam ter de religião, de consciência, de valores, entendem? Aqui no Brasil, aqui no Paraguai, pelo menos é assim. O valor do niño tem um interesse absoluto e o Estado tem que fazer todo o possível. Claro que a gente pode discutir isso em outro âmbito, se isso é eticamente correto ou não. O que realmente é bom para essa criança, porque os pais são um testemunho de Jeová. Mas o que é claro que a gente não pode comprometer a saúde dessa criança, né? É complicado, porque são temas, assim, muito delicados, né? Acho que na ética o que a gente dá para fazer é ter ideias sobre a questão, mas depende muito da situação, do contexto, da família, depende muito, não dá para você aplicar um princípio para todos, não é como uma fórmula matemática. E no caso do peligro para a saúde pública, creio que queda claro também, ¿verdad? Quando é de saúde pública, não puede haber un rechazo en el caso, por ejemplo, de vacunas, en el caso de pandemias, né? Aqui, no caso do Covid, por exemplo, as pessoas que tinham Covid eram levadas, aqui no Paraguai, eram levadas em lugares para a quarentena, né? Então, nesses casos, assim, que colocam em risco a saúde pública das pessoas, então, não existe realmente a forma de você rejeitar. Pero tiene que tener un carácter especial y transitorio, dice. Ele não pode ser assim eterno, ele tem que ter un carácter especial. En el caso de esta situación ahora con la pandemia, Sí. cuando salió la vacuna, algunos dicen que va a ser obligatorio y otros dicen que no. Acá en Brasil el presidente dijo que no va a ser obligatorio. Ainda bem. Na Argentina, eles estão querendo criar uma lei para que a vacina do Covid seja obrigatória, mas não é somente isso. Que a composição da vacina é como se fosse um segredo que não pode ser estudado. E isso que acontece com a questão das vacinas. A gente não sabe o que eles estão colocando nas pessoas, porque realmente não existe a forma da gente saber. E na Argentina, eles estão criando uma lei agora para que a vacina do Covid seja obrigatória. Né? Isso que é o problema. Y en este caso no sería como peligro para la salud pública. A gente fala assim do ideal. Nós decimos desde o ideal, ¿verdad? Que é necessário a vacunação para tratar de controlar o vírus ou eliminar o vírus, ¿verdad? Pero por outro lado, não sabemos que tem a vacuna. A gente não sabe o que tem, porque ninguém analisa no laboratório para saber qual é a composição dessa vacina. A gente confia na instituição como a OMS, é complicado, é difícil, é uma situação que é compleja, não somente desde o ponto de vista médico, sino também desde o ponto de vista político. E não como se diz, não é teoria da conspiração, mas muitas pessoas que falaram, que opinaram sobre a questão do Covid-19, muitas dessas pessoas estão desaparecidas. Não é teoria da conspiração. É a gente só olhar um pouco mais além daquilo que a gente está olhando. Né? É complicado.
Mas eu acho que, se não for obrigatório, pelo menos é um bom passo. Transfunción sanguínea habla claramente también ahí, ¿verdad? Que los testigos de Jehová tienen toda la capacidad. O problema é se essa pessoa dessa religião tem uma criança e a criança está no hospital, está numa instituição pública. Aí é o problema. Pero el otro problema también de la transfusión sanguínea es en cuanto a objeção de consciência. Acá a gente já fala por parte do médico, né? Se o médico for testemunha de Jeová e ele não aceita a transfusão de sangue, tá? Mas existe um princípio que é praticamente válido para todos aí, que os interesses do paciente, ele sempre vai estar por cima dos interesses particulares da instituição ou dos profissionais. Então, aí, o que vai primar são os interesses do paciente. Professor, tenho um caso, vou falar em português. Por exemplo, um médico, ele vai atender um paciente que respeita essa decisão de não fazer transfusão sanguínea. Só que a única maneira de poder salvar essa pessoa é fazer a transfusão sanguínea. Sim. Por autonomia, o direito que ela tem, ela rejeita essa transfusão de sangue, porém, o médico, ele acaba fazendo essa transfusão de sangue e salva a pessoa. Salva a pessoa, sim. Sim. Só que a questão vai mais além. Por essa pessoa não aceitar a transfusão de sangue, por mais que ela já esteja viva, ela recorre à justiça. O médico, ele vai usar a sua defesa, porque, segundo o Código de Deontologia, ele tem o direito de salvar a vida da pessoa. Exato. Mas ele vai ser processado. Sim, ele vai ser processado, só que ele fez isso porque, dentro da lei, a lei coloca o direito dele de defender, de salvar a vida de uma pessoa, mesmo que passe por cima da autonomia dela, né? Então, ela não o médico não estaria totalmente desamparado. Sim, não, totalmente não, mas realmente vai depender muito do advogado. Por quê? A autonomia do paciente, o paciente adulto, consciente, nesse caso, ele está por cima da obrigação do médico. Isso, por exemplo, é o que falam, assim, todas os códigos deontológicos de todo mundo. Até o Código de Londres, ele menciona isso. A autonomia do paciente, ele está por cima da obrigação do médico, inclusive. Então, o médico realmente pode ser Dr. House, por dizer de alguma forma. Ele não pode agir contra a vontade do paciente, por mais que a finalidade seja boa, salvar a vida do paciente. Só que é uma batalha mais jurídica. A batalha é jurídica, não é uma batalha ética. Eticamente, o médico, ele fez o que é certo, né? Salvar a vida. Sim. É complicado. Isso, e na defesa do médico contra o paciente, Sim. claro, isso aí já é outro assunto, né? É você usar um argumento teológico, né? Porque eu não posso dizer aqui, porque eu não sei bem como funciona o motivo pelo qual não faz a transfusão sanguínea. Não sei se é por questão de salvação ou algo assim, né? Daí eu não sei se caberia na justiça você usar argumentos teológicos, né? A justiça, não. Do ponto de vista jurídico, o que você pode usar é o direito que você tem a uma ideia religiosa, por exemplo. Mas argumentos teológicos, não. Você pode usar o direito. Você tem direito a acreditar a uma crença. E esse direito é protegido pela legislação, pela Constituição, né? Depende muito do advogado que vai levar o caso. Sim, pois é. Não, é porque
quando você lê o código de deontologia, você vê muitos direitos ali que o médico ele tem frente ao uso da profissão dele, né? Claro. Contra um paciente, não digo contra um paciente, mas como defesa dele contra algum futuro processo. Sim. Tem que ser um dever, né? Exato. E assim, depois falo também da greve de fome, né? A greve de fome, ela tem mais uma dimensão política e social que uma questão clínica. Então, assim, eu creio que é um bom material que vocês têm aí. Ele está bem explicado, esses pontos de vista, e é um material também que vai servir para que vocês possam acrescentar algo sobre a eutanásia, o trabalho que vocês têm. Bueno, esta es nuestra clase de hoy. Es el pequeño examen, la pequeña prueba esta que tienen en la plataforma, es solamente de la unidad 3 de que está en el material, y también que ustedes tienen en el PowerPoint, aquele material de PDF que eram das aulas, tá? Porque aqui todos esses materiais de PDF são feitos com base a apostila que tem lá na plataforma. Então, para que tenham em conta isso. Ok. Bueno, então quedamos por acá. A gente se encontra na semana que vem, que vai ser já a unidade 5, que fala sobre a sexualidade, tá? Então, se vocês puderem já ler a unidade 5, que está lá na plataforma também, seria bom. Então, vamos ir mudando agora a nossa dinâmica, o nosso método, para não fazer muito monótono cada aula. Na próxima aula eu vou pensar aí o que a gente pode fazer. Eu não sei se todos leram, alguns sim, né? Mas seria importante que todos possam ler. Leiam esse material, está muito bom. Bem, pessoal, até a semana que vem. Boa semana, fiquem com Deus e a gente se encontra aí. Tchau, tchau.